ver a review da coleta de uma gasometria arterial. Lembrando que essa gasometria foi eu que coletei, tá certo? Essa gasometria foi eu que coletei de um paciente real, ok? Então o que é que eu vou fazer nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento eu estou heparinizando a minha seringa, tá certo? Lembrando que sempre vai ser necessário, quando a gente vai realizar uma punção arterial para a coleta de uma gasometria arterial, a seringa ela tem que estar heparinizada. Se na sua instituição possui a seringa própria, que ela já vem heparinizada, ok, você não precisa fazer este procedimento. Agora, na maioria dos hospitais, inclusive onde eu já atuei, as seringas não eram heparinizadas, não vêm heparinizadas de fábrica. Então, sempre era necessário nós heparinizarmos a seringa. Como é que a gente faz isso? Vou até voltar aqui um pouquinho, tá certo? Eu pego aqui uma agulha, 40 por 12, eu gosto de utilizar a seringa de 1 ml para coleta de gasometria, ok? Então a gente insere, aspira um pouquinho da heparina, de forma que a gente vai aspirar apenas para lavar a parede da seringa. Observa, ó, lava a parede da seringa, você pode fazer esse movimento 2, 3 vezes, tá certo? Detalhe que tem um pouquinho só de heparina aí dentro, 0,1 ml de heparina. E o que é que eu vou fazer? Desprezo. Lavo a parede da seringa e desprezo. Não posso ter heparina dentro da seringa. Não posso. Inclusive, nem dentro da seringa e nem posso coletar a gasometria com a agulha que eu aspirei. Muitos profissionais gostam de coletar a gasometria com a agulha 25/7 e com essa mesma agulha aspira a heparina. Não pode, porque a heparina ela altera o resultado da gasometria arterial. Tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a agulha. Sempre vai ser necessário trocar a agulha, sim. Nunca vamos utilizar a agulha que a gente aspirou a heparina, tá certo? Então, é apenas heparina suficiente para lavar a parede da seringa. Detalhe, ó, lava e não tem nada de heparina dentro. Só a que contém na parede da seringa, tá certo? E vou utilizar para coletar uma agulha 13 por 45. É uma agulhazinha pequena, agulha de insulina, tá certo? Vou chamar o paciente, ó, aí tá a mão do meu paciente, paciente sadio, paciente que não está hipotenso, paciente que não está edemaciado, então eu posso facilmente coletar através de uma agulha 13 por 4,5, né, 0,45, a menor agulha que a gente, uma das menores que a gente tem, tá certo? Antes de nós realizarmos a punção na artéria radial, a gente precisa fazer um teste conhecido como teste de Allen, tá certo? Porque a gente vai avaliar a circulação colateral para eu não prejudicar a irrigação arterial do meu membro, ok? Então é o que eu vou fazer agora, tá certo? Observa, a artéria radial passa aí, no outro lado passa a artéria ulnar. Observa o que é que eu acabei de fazer. Essa é uma dica muito importante, por quê? Eu coloquei um conchinho por baixo da mão do meu paciente. Desta forma, eu exponho melhor a minha artéria radial. Porque se a artéria está assim, eu não palpo ela tão bem. Eu não consigo sentir tão forte. Agora, se eu exponho ela dessa forma, eu sinto mais forte. Então, eu posso colocar o membro do paciente para fora da cama e fazer essa hiperextensão. Eu posso simplesmente colocar um lençol aqui embaixo, ou então um soro fisiológico, qualquer soro na realidade, apenas para realizar essa hiperextensão do membro do paciente, porque assim facilita na hora da minha punção arterial. Fica muito mais fácil coletar e puncionar a artéria do meu paciente quando ela está dessa forma, tá certo? Dica aí de vida para vocês não esquecerem jamais, beleza? Então olha só, vou fazer agora o teste de Allen. Então eu pressiono a artéria radial e a artéria ulnar do meu paciente uns 30, 40 até 60 segundos, tá certo? De forma que o membro do meu paciente vai ficar pálido. Peço para ele abrir e fechar a mão. Observe que o membro do meu paciente vai ficar pálido. E aí, quando eu soltar o meu dedo que está na artéria ulnar, ela vai irrigar e o membro do paciente vai ficar vermelho, certo? Então o membro do paciente está pálido e quando eu solto, irriga parte da mão do meu paciente, eu estou liberado para puncionar na artéria
radial, certo? E é o que eu vou fazer agora. Vou realizar a antisepsia com álcool a 70, ok? Realiza a antisepsia com álcool a 70, movimento de baixo para cima, pode ser um movimento circular. Eu vou sentir, observe como eu vou sentir o pulso do meu paciente, ok? Com a minha mão não dominante, eu sinto o pulso do meu paciente, e com a mão dominante, eu seguro a agulha com a seringa, né? A seringa com a agulha, tá certo? Mais uma dica importante, eu gosto de deixar uma pequena quantidade de volume. Observe que eu vou aspirar um pouquinho, só para ter um pouquinho de ar ali dentro, para quando eu atingir a artéria, esse espaço ser preenchido com sangue, tá? Então eu sempre gosto de deixar um pedacinho, não muito, mas um pouquinho, tá certo? Então posicionei o paciente, vou sentir o pulso dele, tá? Vou sentir o pulso dele. Dica importante, já fica também com o algodão, tá certo? Porque a gente vai precisar comprimir essa artéria por 5 minutos depois da punção, ok? Então, ó, tô sentindo o pulso do meu paciente, certo? Eu passo um bom tempo sentindo o pulso desse paciente para eu ter confiança de fato que aquela artéria está naquele local, ok? Então, ó, sentindo o pulso. Quando eu sinto o pulso cheio, o pulso forme, sei que ele está passando naquela região, o que é que eu faço? Ó? Eu espaço os meus dedos, observe. Eu abro um espaço nos meus dedos, insiro a agulha, o bisel voltado para o paciente, porque a artéria vai nesse sentido e o bisel vai assim. Fica mais fácil a gente puncionar a artéria. Ok? Então vou inserir mais ou menos uma angulação aí de 45 graus, mais ou menos, um pouco mais que 45 na realidade. Insiro a agulha, vejo que vem um retorno arterial e olha só que sangue lindo, maravilhoso. A gente percebe que de fato é um sangue arterial, é um sangue bem claro, vermelho vivo. Não há sombra de dúvida que esse é um sangue arterial, tá certo? Então é assim que a gente coleta uma gasometria arterial, beleza?